Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Sim, haverá também a classe dos adolescentes, podem seguir o evangelista Douglas. Vamos abrir Lucas, capítulo 15, verso 11 ao verso de número 32. Lucas 15, do verso 11 ao verso 32. Eu já preguei aqui na igreja esse texto no dia 22 de janeiro de 2023. Porém, preguei com o tema de volta para casa, em uma oportunidade que nós tivemos aqui. Nós falamos sobre as atitudes do filho pródigo que, após sofrer todas as consequências do seu pecado, ele volta para casa. E eu me recordo de que quando eu preguei esse texto há 2 anos e meio atrás, eu mencionei que o filho pródigo que aparece nesse texto não é o personagem principal e que, por ora, em outra oportunidade, nós haveríamos de falar sobre o principal personagem desse texto, que é o pai. E aprove a Deus hoje nós tratarmos mais uma vez desse texto, porém agora na perspectiva do pai. Então, hoje pela manhã, nós vamos tratar sobre os atributos de um pai amoroso. Vamos ler Lucas 15, do verso 11 ao verso 32, acompanha a leitura da palavra de Deus. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai o mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que te desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar nesse instante, pedir que Deus venha falar ao nosso coração por meio dessa passagem que já é conhecida de nós, mas que o Espírito Santo poderá aplicá-la hoje mais uma vez em áreas diferentes da nossa vida. Pai bendito, obrigado pela tua palavra, pelo teu ensino. Fala ao nosso coração nesse instante
Abre o nosso entendimento. Abre, Deus, todo, todo o nosso ser, nossa mente, nosso coração. Faz-nos cativos em ouvir a voz do Teu Santo Espírito. Faz-nos, ó Deus, desejosos de aprender a Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, mediante a iluminação do Teu Espírito. Edifica a nossa igreja, edifica o Teu povo. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Eu quero hoje me dirigir aos homens, especialmente aos pais que estão aqui esta manhã e aqueles que estão acompanhando a transmissão de casa. Nós falamos muito sobre as mulheres, temos muitos sermões aqui na igreja sobre a feminilidade bíblica, sobre as mulheres, e hoje nós iniciamos uma nova etapa, onde nós vamos também, inclusive, dedicarmos maior atenção aos homens. Aproveitando hoje a ocasião do Dia dos Pais, para na próxima sexta-feira começarmos o nosso ministério masculino. E é bem verdade que Deus, quando cria o homem, cria a mulher, o faz de maneira sábia, perfeita, porém distinta. Deus deixa muito claro na criação do homem e depois da mulher que ambos, embora sejam imagem e semelhança do Senhor, possuem corpos diferentes, chamados diferentes e um jeito ou uma particularidade específica diferente um da outra. Deus deixa muito claro que o homem é diferente da mulher, que a mulher é diferente do homem, não adianta tentar mudar isso, porque só causará problema. E é bem verdade que os homens, em contrapartida, também lidam ainda com o eco do desejo de Eva lá no Éden. A Bíblia diz que o desejo dela seria para o seu marido e ele a dominaria. E qual desejo da mulher seria para o marido? Normalmente as pessoas interpretam esse desejo apenas como sexual e não é apenas desejo sexual. O maior desejo da mulher lá no Éden, quando ela peca e toma a frente do pecado, é dominar o seu marido, é dominar o homem. É fazer com que o homem se amolde aquilo que ela deseja, quer e que ele expresse aquilo que ela mesma é. Eis a razão pela qual a Bíblia Sagrada vai dizer: o teu desejo não será cumprido. O teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. E entender, se dominar, nada se refere àquele sentido brusco de que eu vou mandar, eu vou dar ordens, você vai ser meu capaz e vai se submeter. Não é isso, é uma liderança sábia, bíblica e também amorosa. Por causa disso, então, por causa dessa distorção e dos efeitos do eco do pecado lá do Éden, os homens até hoje enfrentam as diversas pressões das mulheres que querem que eles se amoldem àquilo que elas são. Então as mulheres querem que os homens muitas vezes sejam organizados como elas são, detalhistas como elas são, que focalizem em detalhes de coisas que elas veem. E isso nunca será possível. Por mais esforço que as irmãs façam, por mais empenho que você dedique, por maior briga que você compre, nunca o seu marido será igual a você. Ou você desejará assumir também a posição do seu marido? Deus fez sabiamente cada um para o seu papel, para a sua função. E às vezes a nossa ânsia de querer que o outro seja igual a nós atrapalha as coisas, confunde os papéis, muda as posições. E assim como as mulheres que enfrentam muitas pressões na maternidade, na sua feminilidade, em contrapartida também os homens enfrentam os seus dilemas. Diferente das mulheres, os homens não falam, não gritam, não ficam chorando pelos cantos, não ficam resmungando muitas vezes. É verdade que há variações, há casos e casos, há reações e reações. Mas nem sempre o homem vai lidar com um problema da maneira que a mulher lida. A mulher muitas vezes se fecha, chora, reclama, murmura, muda o semblante do rosto e uma série de outras coisas. O homem normalmente está acostumado a lidar com grandes pressões internas e ainda assim estampar um sorriso na cara. E ainda assim ir ao seu trabalho bem cedo e exercer seu trabalho bem cedo como se tudo estivesse bem. Recentemente eu vi um vídeo no trânsito, alguém que vinha numa carreta, num carro mais alto, filmou um homem chorando dentro do carro. E era um conhecido, e de repente ele buzina, o cara levanta o rosto, enxuga a lágrima rápida, baixa o vidro do carro e diz: está tudo bem. Por que os homens agem assim?
Por que os homens não são tão expressivos como as mulheres são? Deus sabiamente fez homem e mulher de maneira distinta. E mesmo vivendo em posições diferentes, em corpos diferentes, com hormônios totalmente diferentes, muitas vezes os homens enfrentam duras tristezas, pressões, aflições, calados, em silêncio. Não porque querem omitir da sua esposa, não porque querem trapacear a ela, enganar, mas porque não querem deixá-la ainda mais angustiada, preocupada. E essa é a razão pela qual talvez, meu irmão, seu marido seja mais calado que você. Essa é a razão pela qual seu marido muitas vezes não trata de problemas como você trata. Deus sabiamente fez o homem diferente da mulher e não adianta você querer amoldar o seu marido para que ele seja uma mulher na versão masculina. Não adianta, inclusive isso é perversão, isso é pecado. Você querer que o homem haja como a mulher age. Nunca deverá acontecer isso. E aí você tem agora um texto que aparentemente nada nos fala sobre isso, né? Porque nós estamos acostumados a olhar para Lucas capítulo 15 como o filho pródigo que deixou a casa do seu pai. E eu lembro que quando eu preguei sobre esse texto aqui, eu deixei claro para os irmãos que esse texto, embora fosse visto normalmente como sendo a parábola do filho pródigo, não fala sobre o filho a priori. Ele não é o personagem principal da história. O personagem principal da história não é o filho, é o pai. E é curioso porque nesse texto, aqui em Lucas capítulo 15, só o pai recebe 16 vezes a menção a ele. Diferente do filho, que recebe muitas menções, mas sobressai a quantidade de referências que é feita ao pai, à ação do pai, à atitude do pai, ao chamado do pai, ao direcionamento que o filho tem primeiramente ao pai. Então, esse é um texto que claramente nos fala sobre o pai. Porém, nós estamos lidando com uma parábola. E essa parábola não começa aqui no versículo de número 11, começa no versículo 1. Quando o texto sagrado vai nos apresentar a seguinte expressão, versículo 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Primeiro, ele fala de 100 ovelhas, depois ele fala de 10 dracmas, e depois ele continua dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O que eu já expliquei em 2023, talvez alguns nem lembrem mais, é que, na verdade, esta parábola esse capítulo de Lucas capítulo 15 é apenas uma única parábola que tem 3 histórias conectadas e sucessivas na sua progressão. Por causa disso, então, quando nós vamos ler, Jesus lhe propôs esta parábola e em seguida ele continua, não há uma mudança de que em seguida, ou então Jesus lhe propôs outra parábola, mas ele apenas continua. Isso mostra que há níveis que vão sucedendo na parábola, mas não há uma interrupção. Acontece que Jesus aqui utiliza 3 histórias, ou uma história, melhor dizendo, com 3 aspectos diferentes. Uma única parábola com 3 aspectos diferentes de histórias de achados e perdidos. E é exatamente aqui, por meio dessa trina narrativa, que Jesus vai estabelecer o fato supremo e sublime de que ele, o Filho do Homem, entrou no mundo exatamente para buscar aquele que estava perdido, assim como o pastor que busca a ovelha perdida, assim como a mulher busca a ovelha perdida, assim como o pai vai ao encontro do filho perdido. Ele é aquele que busca os que estão perdidos. Só que aí as três menções têm um tema central. Embora sejam 3 histórias aparentemente diferentes, e são, porque uma trata de ovelha, outra de dracmas e outra de filhos, mas essas 3 histórias têm um tema que une todas elas. É o amor do pai pelos perdidos. O pastor busca a ovelha que se perde. A mulher vasculha cuidadosamente até achar a moeda perdida. E o coração do pai se aflige pelo filho que se perdera. Por isso que quando ele o vê, ele o recebe de braços abertos, ele corre, ele o abraça, ele o beija. Primeiro são 100 ovelhas, segundo são 10 moedas, terceiro são 2 filhos. Perder uma ovelha era algo sério, porém perder
um dinheiro ou uma dracma era ainda algo mais sério, valia mais do que uma ovelha. E perder um filho é ainda algo mais valioso e mais sério. Por isso que você vai perceber que a quantidade ela vai diminuindo, mas o valor é crescente. Então são 100, baixa para 10, baixa para 2. Aparentemente é uma parábola que decresce em números, mas ela é crescente em valor. 100 ovelhas não valem mais do que 10 dracmas. 10 dracmas não valem mais do que 2 filhos. Então ela decresce em números, 100, 10, 2, mas ela cresce em valor. Valor eterno, valor sentimental, valor emocional, valor que é ligado a ser imagem e semelhança do Senhor. Por isso que essa parábola é apenas uma, com 3 histórias sucessivas, uma interligada dentro da outra. E aqui você tem 3 personagens principais: o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. O pai é o que recebe mais menções. O filho mais novo, que é o pródigo, é o que recebe a segunda maior parte das menções. E o filho mais velho é o que aparece por último, mas que também é mencionado nessa passagem. Desses 3, o principal personagem é o pai. Por isso eu queria meditar nessa temática, os atributos de um pai amoroso. 16 vezes o texto faz referências diretas ou indiretas à paternidade, ao pai. E aproveitando esse dia de hoje, Dia dos Pais, eu queria falar sobre 5 atributos de um pai amoroso. Em primeiro lugar, versículo 12, esse pai suporta as aflições. Se você observar comigo o verso 12, diz-nos que o filho chegou para ele e lhe fez um pedido. E esse é um tipo de pedido que dilacera o coração de qualquer pai. Da minha parte, que me cabe da herança. Primeiro que naquele contexto, naquela época, pedir a herança antes do pai morrer, nós sabemos que era uma afronta e era inclusive a quebra ao 5º mandamento. Era um desejo que o pai morresse por antecipação. Mesmo o pai estando vivo, ao pedir a parte da herança, ele está expondo o seu desejo de que o seu pai não fosse mais vivo, para que ele desfrutasse da herança do pai. E esse é um tipo de pedido que certamente nenhum pai gostaria de receber. Imagine seu filho chegando para você no dia de hoje e dizendo: pai, o meu desejo é que o senhor não estivesse mais nem vivo. Como é que você reagiria? Há filhos que nem dizem isso, mas agem como se fosse assim. Dilacera o coração do pai. E veja, como que esse homem suporta as aflições de um coração dilacerado pela frase afrontosa do filho e pela maneira rebelde com que o filho se porta e pelo pedido terrível que esse filho faz. Da minha parte que me cabe da herança. Em outras palavras, pai, eu quero de você apenas o que você tem. Eu não quero a sua presença. Pai, eu te amo apenas por causa do seu dinheiro, mas eu não amo a sua pessoa. É isso que o filho está dizendo. É isso que ele está fazendo aqui com o seu pai. Eu quero sua posse, mas eu não quero sua presença. Eu quero seus bens, mas eu não quero conviver com você. Tristemente, ainda hoje muitos filhos se portam assim. Eles querem as bênçãos do pai. Eles querem as benesses que o pai pode dar. Eles querem o valor que o pai pode enviar. Eles querem a pensão que o pai pode dar. Mas não querem a atenção, não querem o afeto, não querem dedicar tempo. Eis a razão pela qual os abrigos, as casas de caridade, estão cada vez mais abarrotadas de idosos. Porque os filhos querem continuar usufruindo das bênçãos e dos bens que os pais deixaram, mas não querem dedicar-lhe tempo, atenção, cuidado. E a Bíblia diz isso, que o amor de muitos, no final dos tempos, se esfriaria. E nós vivemos em uma época onde o desamor, onde a falta de afeto pelos pais tem sido visto como uma dura realidade. Pai, dá-me a parte que te cabe, ou que me cabe
da herança. Veja que esse pai suporta as aflições de um coração dilacerado. Todo aquele que é pai sabe muito bem o que é esse tipo de sentimento. Não que saiba o tipo de sentimento de um filho que o negou, porque não é essa a situação de todos nós. Mas todo pai sabe muito bem o que é, por exemplo, um filho pedir alguma coisa e você, mesmo sem ter as condições financeiras sobrando para dar, você faz um sofrido esforço e você concede ao filho, às vezes à esposa. Você está ali com a cabeça cheia, imaginando como vai ser o mês seguinte, pensando na quantidade de coisa que tem para o restante do mês, para o restante do ano, e aí seu filho ou sua esposa pede uma coisa, você assim, está difícil, mas você, para agradar, você diz, tudo bem, eu consigo. E o sorriso do filho, o sorriso da criança, alegra o coração e paga todo o sofrimento, todo o esforço. Perceba que esse é um pai que suporta as aflições. E veja que aqui o texto vai nos mostrar a maneira como este pai agiu para com seu filho, de maneira tal que o próprio filho depois vai lembrar de como ele agia, ou de como ele era na sua própria vida. E aí o texto vai nos dizer o seguinte: o mais moço disse a eles, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Veja, nós poderíamos pensar aqui que esse pai diria, de jeito nenhum, se vire, se vire. É bem verdade que a Bíblia Sagrada nos ensina a agirmos com prudência. É preciso que às vezes os pais se portem com prudência, com seriedade, com dureza, para que haja correção dos filhos. Mas, de maneira muito curiosa, o texto nos apresenta um pai que, ao invés de dizer não ao filho, diz, tá bom, eu vou lhe dar. Claro, há um propósito divino nessa passagem. Há um propósito divino nessa história, porque o contexto dessa história começa em Lucas 15, 1 e 2. Com quem Jesus estava, com quem Jesus falava, a quem ele ensinava e por que ele conta essas três histórias. Veja que o texto diz assim, em Lucas 15, ao aproximar-se de Jesus, todos os que? Publicanos e pecadores. Esses eram os que se aproximaram de Jesus para ouvi-lo, ou seja, os que estavam ao redor de Cristo eram publicano e pecador. Publicano é uma raça ruim, pecadores somos todos nós. Mas quando a Bíblia fala de pecadores, não está falando somente de todos, ou amplamente de todos os pecadores, porque todos eram pecadores. Está falando daquele tipo de gente que era desprezada pela sociedade. Esse povo se aproximava de Cristo. E aí o verso 2 diz assim, e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Ou seja, Jesus está falando ou ensinando a publicanos e pecadores, mas quem está ao redor de Cristo e dos publicanos e pecadores são os escribas e fariseus, que enquanto assistiam Jesus discursando para aqueles homens, ficavam dizendo, olha lá, que tipo de homem é esse? Que se senta com publicano e pecador e oferece a eles perdão. Que tipo de homem é esse? É por causa desse contexto que Jesus conta então esta parábola. Perceba como que agora nós vamos perceber a razão pela qual ele fala de um pai que suporta as aflições e concede ao filho aquilo que ele lhe pediu. Só que aí diz o texto então, a partir do versículo de número 13, que passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens vivendo dissolutamente. Aqui também nós encontramos uma outra parte surpreendente da história. O pai deu o dinheiro da herança e o filho torrou o dinheiro da herança com prostitutas, com vida devassa, vivendo, diz o texto, dissolutamente. Porém, depois que ele consome tudo, e essa é a trajetória de todo pródigo, consome tudo, um dia acaba, deu um tiro, não bota, acaba, ele começou a passar necessidade. E então, se agregou a um cidadão e pediu trabalho. Eu não vou me dedicar hoje ao filho, mas ao que o pai faz diante do filho.
E nós sabemos da história que ele vai procurar trabalho, consegue trabalho com um dono um tipo de fazendeiro que tinha muitos porcos e ali começa a trabalhar. Só que uma grande fome havia assolado aquele país a qual ele tinha se dirigido quando fugiu de casa. E nessa grande fome, certamente, havia dificuldade financeira para todo mundo. E o patrão não era um homem generoso, era um homem rude, próprio de alguém que não é temente a Deus. E ele tinha fome, mas não lhe davam nada. Ao ponto que ele queria comer a comida dos porcos, mas nem mesmo a comida dos porcos lhe era dada. Veja a progressão do pecado, a maneira que esse filho vai caindo num abismo profundo até chegar num poço de humilhação. É quando então, no verso 17, que nós encontramos a principal parte do texto que trata do filho, que é a conversão dele na sua mentalidade. Verso 17 diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Em primeiro lugar, o primeiro atributo desse pai amoroso, conforme nós já vimos, é a maneira como ele suporta as aflições. Mesmo recebendo um pedido do filho, que era um pedido desonroso, ele suporta aquelas aflições e entrega ao filho a parte que lhe cabia da herança. Mas uma segunda característica que vai ser vista agora, do versículo 17 até o 19, é como esse pai era conhecido pela sua generosidade. É um homem que suporta aflições, mas é também um homem generoso. Por que esse homem era generoso? Diz o texto que o seu pai tinha muitos trabalhadores e os seus trabalhadores tinham pão a fartar. Não era um homem miserável. Não era um homem amarrado. Pelo contrário, esse pai era um homem que se adequava aos padrões bíblicos estabelecidos já no Antigo Testamento de como que o justo deveria agir. Paulo vai reforçar isso mais tarde em Efésios 6, quando fala sobre patrões e escravos. E ele vai dizer: senhores, patrões, tratem bem os seus funcionários, cuide deles, trate-os com zelo, com cuidado. Ainda que nós saibamos que não é fácil a relação patrão e funcionário, ainda que nós saibamos que muitas vezes o patrão é bom para os funcionários só devolvem chumbo grosso, mas o cristão vai ser aquele que vai tratar com cuidado os seus servos. E esse homem, sendo um homem justo, não deixava seus funcionários passar fome. Pelo contrário, diz-nos o texto que eles tinham pão a fartar. Não havia miséria na sua casa. Não havia falta de pão na sua casa. Não havia comida escondida na sua casa. Eles comiam bem e davam boa alimentação, farta a todos que estavam ao redor dele. Isso é o exemplo de um homem generoso. Aqui você vai perceber como que o filho lembra da generosidade do seu pai. A primeira coisa que ele lembra, quando ele chega no fundo do poço é: meu pai era um homem, ou é um homem generoso. Eu estou morrendo de fome aqui, mas lá os empregados de meu pai, eu que sou herdeiro dele, estou sofrendo, enquanto aqueles que são apenas funcionários estão vivendo muito melhor do que eu, porque na casa do meu pai, ele não deixa ninguém passar fome. Na casa do meu pai, ele cuida de prover todo o necessário. Na casa do meu pai, ele coloca comida dentro do armário. Veja, era um provedor, era um homem generoso, que cuidava bem da sua família e de todos que estavam ao seu redor. Além de ser generoso, esse homem era alguém altruísta, porque a generosidade dele não era somente para com os filhos, era para com os servos, certamente para com os filhos dos servos. E isso é que é generosidade. Porque ser generoso só para com os que são de casa, isso é o mínimo do mínimo do mínimo.
Você ser um bom pai para seu filho é aquilo que a Bíblia requer de você. Só que o chamado de Deus, ele nos desafia a alargarmos as fronteiras disso. E aqui você tem a generosidade do pai para com os da sua casa, para com todos aqueles que trabalhavam na sua casa. E aqui veja como que esse rapaz lembra de como era seu pai. Normalmente, o caráter dos filhos são forjados de duas maneiras. Filhos que tiveram traumas na sua criação, normalmente têm duas atitudes. Ou repelir completamente a atitude que os pais tiveram para com ele, ou replicar. Preste atenção nisso. Normalmente, os traumas da infância e da criação do filho geram duas atitudes. Ou repelir tudo aquilo que os pais fizeram, a maneira como foi tratado na infância, ou replicar as atitudes do pai. Então, se o filho é criado na casa de um pai amarrado, mão dura, pão duro, que não cuida bem da sua casa, que não é generoso para com os filhos, que não alimenta bem os filhos, que não compra nada para os filhos, que só pensa em si, em juntar, em guardar, e não quer saber da família, e é focado apenas no seu dinheiro, nos seus bens, nas suas posses, em coisas que ele nunca vai usufruir, nem deixa que os filhos usufruam. O filho que cresce dentro desse ambiente, quando se torna adulto e se casa, tem duas tendências. Por abuso do pai, replicar a atitude dele, normalmente repele a atitude do pai, e aí se torna alguém que aprendeu tanto que não quer que os filhos sofram como ele sofreu, ou acontece um fato extraordinário que não deveria acontecer, mas que é essa a causa de muitas famílias, a replicação do que foi vivido. Isso acontece em contexto financeiro, pais amarrados, filhos mais amarrados ainda para com seus outros filhos, seus netos no caso, filhos ou pais que eram agressores e filhos que se tornam também agressores, muitas vezes filhos que crescem num ambiente de um lado desestruturado, onde via a mãe sendo espancada e coisas desse tipo. O que é que você espera disso? Um filho que viu a mãe sendo espancada, quando ele se casar, ele vai tratar bem a esposa dele. Essa deveria ser a norma. Nem sempre é assim, irmãos. A maior parte dos casos de agressores que nós temos hoje são de filhos que viram os pais agredirem as mães. Ao invés dele repelir a atitude do pai, o que é que ele faz? Copia a atitude do pai. O que é que isso nos mostra? O exemplo do pai vai ensinar muito mais o filho a ser como ele do que a reprimi-lo para que ele não seja. A tendência natural é de que os filhos acabem sendo aquilo que os pais também são, porque os pais são o espelho dos seus filhos. Os pais são o caminho que direciona os filhos. Então não tem como você ensinar a vida inteira, ou aprender a vida inteira a ser amarrado, a ser pão duro, a tratar mal sua mulher, a tratar mal os filhos, e você replicar isso na sua casa quando você casar. Se você foi criado num ambiente duro, frio, você vai ser duro, vai ser frio, às vezes até mais do que seu pai foi, porque meu pai foi assim, eu também vou fazer assim. Quando a graça de Deus alcança o coração do homem, isso é mudado. Aí Deus transforma o lar. Deus transforma aquela vida, aquele indivíduo que aprendeu e viu o abuso que o pai tinha para com a mãe, e agora trata a esposa com honraria, com cuidado, com zelo, com doçura, porque ele sentiu na pele a aflição de morar num lar assim. Mas, normalmente, os filhos replicam aquilo que os pais são. Por isso que a gente diz, filho de peixe, peixinho é. Carrega no sangue, carrega na veia, as atitudes se assemelham à do pai. Porém, nós temos aqui um contraste de pessoas que agem assim. Nós temos esse homem que é generoso, e temos um outro personagem na Bíblia Sagrada que, curiosamente, nem sempre nós observamos esse detalhe da história. Lembre de Jó. O que é que Jó fazia por amor a seus filhos? Diz na Bíblia que ele sacrificava para cada filho um animal em oferta ao Senhor. Então, todo ano, Jó, que tinha 10 filhos, pegava 10 dos seus melhores animais e sacrificava ao Senhor pelos seus filhos. Todo ano. E Jó dizia assim,
talvez os meus filhos tenham pecado contra o Senhor. E ele ia lá, imolava e oferecia ao Senhor. Veja o quanto que ele sacrificava da sua criação por causa dos seus filhos. E aí diz a Bíblia Sagrada que os filhos de Jó faziam o quê, irmãos? Davam banquetes. Jó era um homem generoso. Jó era um homem generoso. O que é que os filhos de Jó aprenderam a ser? Generosos. Cada um dava banquete. Não era aquela coisa mirradinha, com pena, escondendo dos outros para não gastar. Eles davam banquetes nas suas casas. Um de cada vez. Então hoje o banquete é na minha casa. Eu vou servir a meus irmãos o melhor que eu tenho. No outro mês, na casa de fulano. No outro mês, na casa de Beltrano. Todos os filhos de Jó davam banquetes e convidavam uns aos outros. Veja como o exemplo da generosidade de Jó é transmitida para os filhos e os filhos prosseguem a tradição, fazendo com que haja união na família. Fazendo com que haja agora comunhão entre a família, investindo na comunhão da família. E esse homem era um homem generoso, tanto que quando o filho cai e agora está no fundo do poço, a primeira coisa que ele lembra é: na casa do meu pai não falta comida, na casa do meu pai todo mundo come bem, meu pai é um homem generoso, meu pai trata bem todos os que vão na sua casa. Era também um homem hospitaleiro, sabia recepcionar, sabia dar hospitalidade, sabia cuidar bem. É impressionante quando alguém tem um dom de hospitalidade e quando alguém não tem um dom de hospitalidade, né? Uma pessoa que tem um dom de hospitalidade, abrindo aqui um parêntese, ela pode não ter muita coisa na sua casa. E eu já andei muito, irmãos, em muitas casas, já dormi em muitos quartos e em muitas casas. De casa chique, nobre, que a gente tem até medo de sentar no sofá, a casinha bem simples, que você vê que o colchão ali está na sobrevida da UTI, com um monte de pano por cima, assim, para poder dar um pouquinho mais de volume. Já dormi em muito lugar por aí nas minhas andanças. E eu já entrei em casas grandes, chiques, de pessoas ricas, que tinham muitas posses, muito dinheiro, mas que não tinham a mínima hospitalidade. A mínima hospitalidade. Que não oferecia àqueles que estavam sendo recebidos o mínimo da casa. Já entrei em casas que não tinham quase nada, mas que o pratinho de sopa foi feito com tanto amor, com tanto carinho, com tanta generosidade, que a gente via alegria no coração em servir. E a melhor refeição do mundo. Veja que o filho lembra do pai: meu pai é generoso, lá tem comida a fartar, lá ninguém passa fome. Lá ele trata todo mundo bem, é um homem generoso, é um homem hospitaleiro, é um homem que cuida bem de todos que estão debaixo da sua autoridade. É triste, irmãos, é triste, porque algumas famílias não celebram a vida, não celebram a saúde, não celebram a comunhão, não celebram tantas bênçãos que recebem do seu Deus. É triste vermos que tantos pais se omitem em dar um pouco do melhor aos filhos por avareza, por ganância. Preferem ver os filhos padecer, passar necessidade, andar rasgado por pura avareza. O segundo atributo de um pai amoroso é a sua generosidade. Terceiro, esse homem vai ser nos apresentado agora como sendo um homem compadecido. Verso 20 ao verso de número 22 diz assim: e levantando-se, primeiro ele caiu em si, verso 17, agora ele se levanta. Do verso 17 ao 19, ele estava só ali na sua cabeça, caído ao chão, prostrado, porque ele se levanta depois, imaginando como seria a sua vida com o pai. Depois que ele faz assim aquele filme na sua cabeça de como era a casa do seu pai, do que é que ele diria a seu pai, do que é que ele faria no percurso, ele então tem uma força revigorante que o levanta. Levantando-se foi para seu pai. Essa expressão, foi para seu pai, é extraordinária. Mostra o direcionamento do filho que sabe que tem um pai de braços abertos para o receber. Não tem coisa melhor do que sabermos que há um pai que está sempre pronto a nos receber. Essa certamente
é a segurança de todo filho. Minha vida pode desandar, minha vida pode ir por água abaixo, eu posso perder tudo, mas quando se tem um pai que é pai de verdade, não é só um progenitor, quando se tem um pai de verdade, todo filho sente a segurança. Ainda que tudo dê errado na vida, eu posso chegar na casa do meu pai, que ele vai abrir a porta de sua casa, ele vai me receber, ele vai me disciplinar, porque o pai disciplina o filho a quem quer bem, mas ele não vai me deixar a esmo, ele vai me abrigar. Ele levantou-se e foi, diz o texto, não para a terra do seu pai. Preste atenção na expressão, não é para a terra do pai, não é para a cidade do pai, ele foi direcionado ao pai. A preocupação desse filho é ir ao seu pai. O filho que sai de casa sem querer comunhão com o pai, porque queria apenas as posses do pai, após perder tudo que é que ele entende, a minha maior preciosidade não são os bens que o meu pai me dá, porque elas já se foram. A minha maior preciosidade é o meu próprio pai. Eu vou para ele. Eu vou voltar para ele. Veja que agora há uma intencionalidade de direcionamento. Eu vou ao meu pai. A situação da ovelha perdida, da dracma perdida, é a mesma que agora nos é falada do filho perdido. Todos estão perdidos. E a reação dos que buscam os perdidos também é a mesma. Por quê? O pastor se alegra ao achar a ovelha perdida. A mulher se alegra em achar a dracma perdida. E agora nós vamos encontrar a reação do pai que encontra o filho perdido. Como eu falei no início, a proporção aqui ela é invertida. Primeiro nós temos um número decrescente em quantidade, porém crescente em valor. E aqui você tem, inclusive, outro aspecto da história, que é a porcentagem dela. De 100 se perde uma, isso equivale a 1%. De uma ou de 10 se perde um, isso equivale a 10%. Mas, em terceiro lugar, você tem 2 filhos. Dos 2 filhos que se tem, se perde um, isso equivale a 50%. Há uma proporção aqui nesse texto que o valor e a porcentagem vai subindo, ainda que a quantidade vá decrescendo. E agora você vai ver, então, em quarto lugar, que um pai amoroso se alegra com a salvação do seu filho. Verso 23 ao verso 24 vai nos mostrar a maneira como o pai reage ao receber seu filho. Melhor dizendo, verso 22 ao 24. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai novilho cevado, comamos e regozijemos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. A maneira como o pai se alegra com a alegria da volta do filho é exatamente aquela que os fariseus não aguardavam. Lembra que o verso 1 e o verso 2 diz que os fariseus estavam murmurando porque Jesus estava comendo com pecadores. E agora, qual é a centralidade das histórias que Jesus Cristo vai contar? Perdidos que foram achados. Um filho pródigo, ruim, rebelde, que renegou o pai, que tomou a herança, que gastou e agora volta para a casa do pai. A expectativa dos fariseus a essa altura da história é que quando o filho chegasse em casa, o pai pegasse um cipó, uma cinta, desse-lhe uma pisa, o expulsasse de casa, ou então apresentasse aos anciãos da cidade, dizendo: este meu filho quebrou o 5º mandamento, matai-o. Pois era assim que se procedia com aqueles que quebravam o 5º mandamento. Eis a razão pela qual o 5º mandamento é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a face da terra. Se você não honra seu pai e sua mãe, sua vida vai ser abreviada. Como vai ser abreviada? Seu pai vai levar você perante os anciãos da porta, lá vai ser feito um julgamento e você vai morrer apedrejado. E o primeiro que atira a pedra é o pai. Era essa a expectativa dos fariseus. Só que aí Jesus surpreende e a gente tem um clímax da história. Ao invés do filho ser expulso de casa, o que é que o pai faz? Festa. Ligeiro, mata novilho, traz anel, bota roupa, vamos celebrar, vamos festejar. Ele recebe o filho com alegria inesperada. O filho achou que ia para casa para ser pelo menos um empregado.
mas é recebido pelo pai como um príncipe que era. Veja como o pai se alegra com a salvação dos seus filhos. Isso mostra, irmãos, que a maior alegria do pai deve estar concentrada não nas posses, não na herança, não nas conquistas do filho, mas na salvação dele. Muitas vezes os pais se alegram porque o filho conseguiu terminar o estudo, se alegram porque o filho está com um bom trabalho, está com um bom emprego, está com um bom título, está com um bom nome, está com uma boa casa, mas não se alegra o tanto quanto deveria porque ele é salvo. Por isso nós deveríamos nos alegrar não com as posses dos nossos filhos, porque são perecíveis, mas com a salvação deles. E para isso, orarmos insistentemente pela salvação dos nossos filhos. A boa educação que você dá ao seu filho, o bom carro, a boa casa, a boa herança que você deixa para ele, não é nada se ele não tiver salvação. E veja que aqui a alegria do pai não está nos bens, ele não está preocupado com o que perdeu, com o que o filho trouxe. O filho não trouxe foi nada, perdeu tudo, chegou liso batendo. Mas o pai se alegra porque viu uma coisa no filho que era o que ele desejava: arrependimento para a salvação. Ele percebe que o filho estava transformado, estava diferente. O texto diz: ele se levantou e foi ao pai. A mente daquele filho não estava mais nas posses do pai, mas na pessoa do pai. E é exatamente aqui que o pai, ao ver isso, se alegra, celebra, faz banquete, faz festa. E a Bíblia Sagrada, inclusive, diz isso, que há mais, o que a festa no céu por um pecador que se arrepende. A festa na casa do pai, quando um filho volta arrependido. É exatamente isso, irmãos, que a palavra de Deus nos diz no Salmo 103, verso 13. Salmo 103, verso de número 13, nos apresenta essa verdade do pai amoroso, do pai que se alegra com o seu filho. Diz assim a palavra do Senhor nesse texto, Salmo 103, verso de número 13. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele se compadece daquele filho e agora se alegra com o filho. Veja que aqui nós temos a similaridade da parábola. Por quê? Jesus é apresentado no versículo 1 como sendo o pai que está conversando com pessoas que não merecem salvação, publicanos e pecadores. E os fariseus, e os escribas são como o filho pródigo, porque o texto agora vai nos mostrar um quinto atributo desse pai amoroso. Um quinto atributo desse pai amoroso. O verso 25 ao verso 32 nos mostra um pai que é reconciliador. Ele se alegra com a salvação dos filhos, mas ele também é um reconciliador. Diz assim o texto, verso de número 25. Chegando... Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão a teu pai e teu pai mandou matar novilho cevado, porque o recuperou com saúde. O filho mais velho chega, fica indignado com o retorno do irmão. Primeiro equívoco, deveria estar alegre, o irmão retornou. Fica ainda mais indignado quando soube que o pai matou um novilho para celebrar a vinda do filho. Depois fica empurrado na porta, não quer entrar. Porque o filho mais velho era aquele que olhava para a vida, para a salvação, para os méritos, para as dádivas, baseado no merecimento. Eu fiz isso, então eu mereço isso. Era assim que os fariseus se portavam. Cumpra a lei para que você seja salvo. Só que Cristo agora vai ensinar um outro caminho. Você não é salvo pelas suas obras. Você é salvo pela graça. E isso não vem de vós. É dom de Deus. E quando a graça lhe alcança e lhe salva, você começa a produzir boas obras. O filho mais velho diz: eu estou aqui, eu mereço, porque eu trabalho, porque eu me esforcei. Esse aí não fez nada. Não fez nada, gastou o que tinha e agora está comendo e celebrando. O pai diz: meu filho, era preciso regozijar, era preciso se alegrar. Teu irmão estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Vamos se alegrar. Perceba como esse pai
é um reconciliador. Ele vê o filho pródigo voltando, vai de encontro a ele, acorre, abraça e o beija. Mas agora chega o filho mais velho, emburrado, cheio de si, cheio de direito, fica na porta, não quer nem entrar. Qual é a atitude desse pai? Ele vai lá fora, conversa com o filho, explica a situação, aplica-lhe o sermão, para que ele entenda a graça abundante de Deus. Cristo está dizendo agora aos escribas e fariseus: assim como o pai recebe o pródigo e agora concilia o que está dentro de casa, estou eu aqui para morrer por vocês, para reconciliá-los a Deus, porque esse pai é um reconciliador. Isso nos mostra, queridos irmãos, algumas lições que nós deveríamos aprender com os atributos de um pai amoroso. Deus nos chamou para exercermos a paternidade, e esse não é um chamado fácil. Até porque ser pai não é só pagar as contas de casa, embora seja esse já um grande desafio, uma grande tarefa, uma grande missão. Mas Deus nos chamou, irmãos, primeiro, para suportar as aflições. Então lembre da passagem de Paulo: suporta as aflições como um bom soldado de Cristo. Você, meu irmão, que na sua paternidade enfrenta dilemas, aflições, preocupações com a educação, com a saúde, com a estrutura da casa, com a finança da casa, em ver todo mundo bem, e muitas vezes tem sofrido, tem lamentado porque você não tem encontrado muita expectativa boa nesse mundo. Suporte as aflições, olhe para Cristo nas horas que você estiver aflito. Nós também fomos, irmãos, chamados para usarmos de generosidade e ensinarmos aos nossos filhos. Lembrem, os nossos filhos vão replicar aquilo que nós somos. Se nós formos pais generosos, eles certamente serão generosos para com a sua próxima descendência. Então não apenas diga ao seu filho: meu filho, seja generoso. Seja você generoso para com eles, para com os de fora. Melhor ensino que você dá a seus filhos é o exemplo. Ensine seu filho a ser compadecido. Ensine seu filho a se compadecer do pobre, do viúvo, da viúva, do órfão. Ensine seu filho a se compadecer com os que pouco têm. Ensine ele a compartilhar. Ensine seu filho a se alegrar com a alegria do outro. Nós somos chamados a ensinarmos os nossos filhos a generosidade. Terceiro, nós também somos chamados a padecer e sermos compadecidos. Esse é um pai que padece por causa da sua família. Mas mesmo padecendo por causa da sua família, ele é compadecido com o seu filho. Ele oferece graça, ele oferece perdão, ele oferece reconciliação. Seja duro com seu filho, ensine o caminho que ele deve andar, ande com ele pelo caminho, mas seja gracioso para com ele. Porque você só foi salvo porque Deus foi gracioso com você. Você não mereceu ser salvo. De vez em quando, eu faço isso com minha filha. A maneira que a gente ensina a criança é diferente de adulto. Mas às vezes o ensino da criança reverbera na vida do adulto. Normalmente, nós que somos pais costumamos aplicar a seguinte regra geral: se você não comer isso, se você não estudar, se você não se comportar, você não vai ter isso, aquilo outro. Isso é uma regra na minha casa e eu creio que é na casa dos irmãos aqui. Não está se comportando bem na escola? Não tem celularzinho em casa. Não está comendo a comidinha no almoço? Não vai ter sobremesa depois do almoço. Não está cuidando, não está tratando bem papai e mamãe? Não vai ter presentinho, não vai ter isso. A gente normalmente aplica essa lição. Só que aí teve um dia que minha filha fez algo terrível, que nos entristeceu profundamente. E aí eu resolvi dar a ela um presente. E ela não esperava receber esse presente. Nem eu também esperava dar esse presente no dia que eu estava mais chateado com ela. Mas quando eu dei o presente, ela disse: minha filha, você merece receber esse presente? Ela fez: não, papai. Por quê? Eu fiz isso. Pois é. Aprenda uma coisa. Eu também não merecia ser salvo. E Deus graciosamente me salvou, graciosamente me libertou, me concedeu a salvação de graça. Então estou lhe dando esse presente para lhe ensinar que a nossa salvação ela é uma dádiva gratuita de Deus, mesmo quando nós não merecemos ela. Esse é um pai que padece os sofrimentos de pai e se compadece dos filhos. Por fim, pais
nós também somos chamados a buscar a redenção e a reconciliação da nossa família. Lute pela sua família. Ore pela sua família. Traga seu filho para a igreja, interceda por ele, ensine o caminho a ele. Lute pela sua família, mais do que você luta pelo seu emprego. Mais do que você luta para receber o salário no final do mês, lute pelos seus filhos. Eles são a sua maior herança, a sua maior dádiva, o maior presente que Deus lhe deu. Então lute por eles mais do que você luta por qualquer coisa. Não desista de orar pelos seus filhos. Não desista de buscá-los incessantemente. Não desista de procurá-los atentamente, colocá-los diante do Senhor, revidar todos os esforços possíveis para a salvação dos seus filhos. Não desista de buscar a salvação, a redenção e a reconciliação dos seus filhos. É obra do Espírito Santo a regeneração, mas cabe a nós ensiná-los, instruí-los, mostrarmos a palavra do Senhor. Nós somos pais chamados a um trabalho santo. A paternidade não é um estado, a paternidade é uma missão que Deus nos dá, que possamos exercer com sabedoria, com prudência e para a glória do nosso Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar nesse instante. Deus amado, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pelo teu ensino. Pedir que o Senhor a aplique em nosso coração. Pedir que o Senhor nos faça compreendê-la e praticá-la para o louvor da tua santa glória. Ó Deus amado, nós sabemos quão desafiador é a paternidade. Sabemos, ó Deus, que as muitas preocupações internas que nós temos, que nem sempre são contadas, reveladas, se passam em nosso coração e na nossa mente, porque a nós, homens, o Senhor nos deu esta tarefa e esta missão. E somente a nós, caberá cumprir o chamado e o propósito que o Senhor deu de paternidade. Por isso nos ensina, Senhor, a sermos semelhantes a Ti, a exercermos a paternidade divina à luz desse plano terreno. Nos ensina a exercermos a paternidade que o Senhor mesmo exerceu para com o seu Filho Jesus e para com o seu povo redimido, para que possamos, ó Deus, buscar a redenção dos nossos filhos, a remissão da vida deles, a regeneração deles, a transformação do coração deles. Nós oramos assim, meu Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.